Olá pessoal, meu nome é Hugo S. Di Macedo e sejam todos bem-vindos ao canal Di Macedo. Antes de mais e como sempre, eu gostaria imenso de pedir a todos aqueles que se encontram neste canal pela primeira vez que, por favor, não se esqueçam de se inscrever no mesmo. É só clicar onde diz inscrever e os demais, por favor, deixem ficar um gosto no decorrer ou mesmo até no final do vídeo. Pessoal, muitas pessoas acreditam que ter o visto é a certeza de que você vai conseguir entrar no país para onde você pretende ir. Pois podem ter certeza que não. A primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, digo primeira vez porquê? Porque eu não vim logo para viver. Eu primeiro vim passear, voltei para Angola e depois, numa segunda vez que eu vim, é que eu decidi viver aqui nos Estados Unidos. Então, a primeira vez que eu vim todo chique. Eu lembro-me que naquela altura as pessoas viajavam assim, gostavam de viajar muito chiques. Podiam até estar extremamente desconfortáveis, mas as pessoas queriam aparentar estar chiques. Hoje em dia já ninguém viaja assim. Hoje em dia quem viaja assim até é considerado como um matumbo, porque viajar é uma coisa extremamente desconfortável e quanto mais confortável você tiver, melhor. Tanto é que eu até nem sequer calça jeans eu ponho quando viajo. Eu ponho assim uma calça de treino, ponho uma sapatilha ou uma chinela, porque principalmente em viagens muito longas, é extremamente desconfortável. Mas ok, mas não me vou perder aqui nesses detalhes. Deixa-me passar adiante para vos contar a situação que eu enfrentei e esta situação que eu acredito que vocês querem saber. Pois é, como estava a contar. Então eu viajei para aqui, todo chique, comprei um bilhete de primeira classe, porque era a minha primeira vez a vir para os Estados Unidos e eu queria que fosse uma vez extremamente marcante, sem eu saber o quanto me acabaria por se tornar marcante. Mas ok, vamos chegar aí. Então, comprei o meu bilhete de primeira classe, apanhei um voo até New York e depois de New York eu tinha que apanhar um outro voo até Houston. Ok, chegamos a New York, lembro-me que descemos todos do avião e chegou uma altura que fomos todos nós para a imigração. Das pessoas que estavam no meu voo, estavam todas numa só fila, está a perceber? E depois eram atendidas por três ou quatro balcões, já não me lembro muito bem, mas eram mais do que dois balcões. Então as pessoas estavam a ser atendidas, eu lembro-me que eu fui um dos últimos. Chegou a minha vez, eles começaram a fazer umas perguntas, pediram para ver o meu passaporte, viram o meu passaporte, olharam para o meu visto, mas eu comecei a sentir comecei a sentir uma certa animosidade. O oficial que me estava a entrevistar foi muito pouco amigável. E eu assim a pensar comigo, mas por que ele me está a tratar assim? Como se estivesse a desconfiar de alguma coisa? Sem eu saber. E olha que naquela altura eu já viajava, sem eu saber que tudo em mim despertava desconfiança nele. Porque primeiro, jovem a viajar sozinho, está a perceber? Extremamente vestido para impressionar a quem? Você está a viajar uma distância longa para impressionar a quem? Vestido daquela maneira. Sozinho. Primeira vez. Está a perceber? Então tudo aquilo despertou uma curiosidade, mas não foi uma curiosidade propositivo. Eu não sei se estava a pensar que eu estava a carregar coisas ilícitas, eu não sei. O que eu sei é que eu senti uma grande animosidade, a ponto de eu começar a sentir mesmo que eles não haviam de me deixar entrar. Começaram a carregar nas perguntas, mas eu sempre a responder e tudo mais. Lembro-me que o meu inglês era péssimo. A pessoa que me estava a entrevistar também falava espanhol e dava para a gente se comunicar. Eles ali começaram a grilhar-me, a apertar e o tempo a passar. Eu comecei a ver que as pessoas que estavam no meu voo, todas estavam a ser despachadas. Eu sempre ali a ser apertado. Às tantas, eles pedem-me para abrir a mala. Eu tinha a chavinha da minha mala, abri a mala. Começaram a revistar as coisas em cima de uma mesa. Às tantas, pegaram na minha mala, tiraram da mesa, puseram no chão. Eu achei aquilo estranho porque eu não vi eles a fazerem aquilo com ninguém, somente comigo. Puseram a minha mala no chão, mais tarde vi a virem dois cães. Os cães ali a porem o focinho das minhas coisas, as minhas coisas a irem ali para o chão. Olha, uma humilhação tão grande, eu senti-me tão humilhado, tão pequeno. As pessoas todas ali do aeroporto que passavam a olharem para mim como quem diz, este lá apanharam, este trouxe alguma coisa. Porque naquele momento tornou-se já uma coisa extremamente notória, porque eu não via fazerem aquilo com ninguém, somente comigo. Então fui extremamente humilhado. Ali eu já tinha certeza que não haviam de me deixar passar. Ao ponto de que todas as pessoas
que tinham vindo no meu voo, já tinham sido despachadas e já nem estavam mais ali. Eu era o único em Nova York, que eu aterrei em Nova York. Eu depois tinha que apanhar um outro voo para a cidade de Houston, para o estado do Texas, que era o meu destino final. Às tantas, eles não encontraram nada e vocês pensam que o quê? Que eles puseram tudo novamente na mala? Não, disseram, olha, põe as coisas na mala, fecha a mala. E nem sequer tive tempo de voltar do Brasil. Aquilo era só pôr, já amontoar e fechar. Eles disseram não, que estava despachado, que não encontrou nada, e que eu não me preocupasse porque eles haviam de me pôr num outro avião para eu chegar a tempo a Houston. Que eu, no fundo, em outras palavras, que eu não perdi o meu voo. Eu pensei que tivesse perdido, eles disseram que não, que eu não tinha perdido o meu voo, para que eu não me preocupasse com aquilo. E lá passei, puseram num outro voo, mas aquilo foi um alerta. Por quê? Porque depois de eu ter chegado, né, em Houston, e encontrei algumas pessoas amigas com quem eu partilhei a situação, e disseram-me que eu tive sorte de ter passado, porque há muitas pessoas que não passam, que mesmo com o visto não passam. Aquilo é que me deu a certeza de que, então ter o visto não há certeza de que a pessoa vai entrar no país. Disseram, não, Hugo, não. O visto não dá certeza de nada. O visto é apenas dá-te permissão para viajar. Agora, mas não dá permissão para entrar. É para viajar até aquele país. Agora, entrar para o país vai depender da vontade, vai depender do oficial de imigração, vai depender da vontade do oficial de imigração. Ele vai analisar e vai ver se te deixa entrar ou não. E foi isso que eu aprendi, tá a perceber? Eu antes não sabia disto. Pois depois eu lembro-me que passei as férias, não é? Fiquei um tempo, diverti-me e tudo mais, voltei para Angola. A segunda vez que eu vim para os Estados Unidos já foi um pouquinho diferente. Já não foi assim tão bruta. Eu não sei se também aquilo aconteceu porque era a minha primeira vez, eu não tinha outra entrada dos Estados Unidos, eu não sei se eles foram muito duros comigo por ser a primeira vez, mas olha, foram duros, mas eu consegui entrar, porque dizem que o chato é quando tu não consegues entrar. Quando tu não consegues entrar, eles põem-te um estampo e aí podes ficar muito tempo sem ter a permissão de voltar a entrar para os Estados Unidos. E graças a Deus não foi o que aconteceu. Mas em suma, eu queria partilhar essa situação que aconteceu comigo na primeira vez que eu vim aqui para os Estados Unidos, para que vocês saibam, para que vocês entendam que ter o visto não é a certeza de que você vai entrar no país para onde você está a ir. Está a perceber? Que você pode ter a sorte de entrar, como pode ter o azar de não lhe deixarem entrar. Ok? Ok. Da mesma maneira que eu comecei este vídeo, eu vou terminar pedindo a todos aqueles que se encontram neste canal pela primeira vez que, por favor, não se esqueçam de se inscrever neste canal. Cliquem no sininho para que possam receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Mas cliquem somente se nunca clicaram antes. Se já clicaram, deixem assim. Não voltem a clicar no sininho. Comentem sobre esse tema, deixem a vossa opinião. Se tiverem alguma história, alguma situação semelhante pela qual vocês passaram, partilhem nos comentários. Não se esqueçam de deixar um like ou um gosto. Partilhem este vídeo e eu vos vejo no próximo vídeo. Sendo assim, bye, bye, bye and